Junho está chegando e promete trazer muita emoção no mundo da mídia esportiva. Quer um exemplo? A seleção brasileira vai ser arma da Globo e contra a Globo na batalha pelo Ibope dentro de um mesmo mês. Mas não é só isso não, então não sai daí, porque nesse vídeo eu apresento os assuntos que vão bombar em junho e você vai curtir aqui no canal. Muito bem, pessoal, vamos ter mais um mês agitado pela frente quando o assunto é mídia esportiva. E o primeiro tópico que a gente traz aqui no vídeo, serão 5 e mais um bônus, é sobre as eliminatórias da Copa do Mundo. A Globo, como você deve ter ficado sabendo ao longo da última semana, comprou os direitos de transmissão dos jogos da seleção brasileira fora de casa, da Argentina fora de casa e todo o restante do pacote que ela ainda não tinha dessa competição. Vale lembrar que lá em janeiro, a TV WA chegou a anunciar a compra desses direitos, não conseguiu pagar e entregou. A gente até fez piada aqui no canal chamando aí de TV WO, mas o fato é que não houve esse pagamento, os direitos voltaram a ficar livres no mercado e a Globo fez essa compra anunciada no final do mês de maio. Nos próximos dias 4 e 8 de junho, ambos às 9h30 da noite no horário de Brasília, a Globo vai ter a seleção brasileira em campo, primeiro contra o Equador, jogando em casa, uma partida que ela já tinha no pacote original, mas depois contra o Paraguai fora de casa, inclusive com esse horário já marcado porque a Globo estava em negociações muito avançadas para ter esse pacote. As eliminatórias vão passar agora 100% no Sport TV, todos os jogos estarão lá, e os jogos da seleção brasileira no Sport TV e na Globo também. Vai ser mais uma arma para alavancar o Ibope do futebol na emissora, não vinha bem nos últimos meses, deu uma melhorada com a final dos campeonatos estaduais, mas agora com o Brasileirão começando e com um outro tópico que eu vou trazer também nesse vídeo daqui a pouco, a emissora tende a ter médias melhores no mês de junho. Mas não é só isso, a seleção brasileira, se é uma arma da Globo no Ibope, ela também vai ser uma arma contra a maior emissora do Brasil. Porque o segundo tópico desse vídeo fala sobre a Copa América, cujos direitos de transmissão na TV aberta são exclusivos do SBT na temporada 2021. No momento em que eu gravo e edito esse vídeo, provavelmente que eu publico também, nós ainda não temos a confirmação da tabela da Copa América depois que a Colômbia não é mais país sede, depois que a saída dela foi oficializada pela Conmebol e mesmo a Argentina esteve em dúvida, mas parece que rolou um acordo com o governo local sobre protocolos e tudo mais, mas a gente ainda não tem a tabela. O Brasil tem 4 partidas programadas com transmissão do SBT para o mês de junho na Copa América, lembrando que o mata-mata vai ser já no mês de julho. Esses jogos são contra Venezuela, Peru, Colômbia e Equador. Inclusive, o Equador, que vai passar na Globo pelas eliminatórias, estará também contra o Brasil no SBT. Os horários originais eram 8 da noite contra a Venezuela, 11 da noite contra o Peru e depois 10 horas da noite contra os outros dois adversários. Eram horários bons para o SBT porque quanto mais tarde, melhor, ele vai se livrando da novela das 9 e no Ibope isso traz bons rendimentos. Só o jogo das 8 que enfrenta Jornal Nacional e que enfrenta a novela das 9 é que deveria ter um pouco mais de problema. Sem a Colômbia, que era responsável por causa do fuso horário local por essas partidas serem tão tarde no horário de Brasília, a gente passa a ter uma interrogação enorme na nossa cabeça, porque não sabemos quais serão os novos horários. Quanto mais cedo eles forem, pior vai ser para o SBT. E à tarde não vai rolar porque a Conmebol não quer concorrência com a Euro, que vai ser realizada também agora nos meses de junho e de julho. Então, se os jogos forem 7, 8 horas da noite, pior para o SBT. Quanto mais tarde, mais chance de liderar o Ibope, mais chance de ter uma audiência legal para justificar o investimento que foi feito. E um tópico bônus dentro desse segundo tópico é que, conforme revelou recentemente o Gabriel Wacker, o SBT pediu o registro do amarelinho, né? O amarelinho, aquele mascote lá dos anos 90, que ficou muito famoso, principalmente na Copa do Mundo de 94, não apenas, até na Fórmula Mundial ele apareceu dando bandeirada, mas que agora foi aí registrado numa nova versão, desenhado em 3D, não sabemos ainda se será utilizado, o SBT diz que faz esses registros periodicamente para manter os direitos sobre a marca, mas de qualquer forma é a primeira vez que a gente vê esse movimento, inclusive com um novo desenho do mascote que marcou muita gente. A minha geração pegou a infância com o amarelinho do SBT, e a sua? Deixa aí nos comentários. E se eu falei lá no primeiro tópico que a Globo vai usar a seleção brasileira para ver se dá uma agitada, uma melhorada na média do Ibope depois dos estaduais, a gente tem uma outra competição que deve ser até melhor para isso, que é a Copa do Brasil. Tá voltando nessa semana, serão 2 partidas em São Paulo, nos dias 2 e 9 de junho, às 9h30 da noite, são os jogos do Corinthians contra o Atlético Goianiense. O Rio de Janeiro terá 3 semanas de Copa do Brasil. Calma que eu explico. Originalmente seriam para o Rio de Janeiro os 2 jogos do Flamengo contra o Coritiba, mas a CBF alterou partidas do rubro-negro por causa da convocação de jogadores para as seleções principal e olímpica que desfalcariam muito a equipe do Flamengo.
Então, com isso, um dos jogos acabou passando para quinta-feira às 9h30 da noite, isso vai ser transmitido só pelo Sport TV e pelo Premiere, mas a segunda partida, o jogo da volta, ficou para o dia 16 de junho, uma quarta-feira, e vai ter transmissão normal da Globo, que vai dividir rede. O Rio de Janeiro e outros estados verão Copa do Brasil, Paraná provavelmente também, porque é Flamengo e Coritiba, e o resto verá Juventude e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Não há problema de fazer essa divisão, é tudo da Globo mesmo, nada impede no regulamento. E aliás, tinha originalmente um Atlético Paranaense e Flamengo para aquele dia 16, então Rio de Janeiro e Paraná ficariam mesmo com a mesma partida. Outro jogo que era originalmente da Globo para aquele dia era Fluminense e Santos, que acabou adiado para quinta-feira, porque vai ser realizado no mesmo Maracanã de Flamengo e Coritiba pela Copa do Brasil. Com os jogos do Corinthians em São Paulo, Fluminense e Flamengo no Rio de Janeiro valendo por mata-mata, uma competição de tiro curto, a Globo espera aí ver melhores audiências do que vinha apresentando nos estaduais, antes, é claro, das grandes decisões. No caso do Rio de Janeiro especificamente, a Globo nem teve o Campeonato Carioca, quem transmitiu foi a Record, que conseguiu bons números com as finais entre Flamengo e Fluminense. É a hora da Globo reagir. O nosso quarto tópico, outra competição que vai chamar muita atenção nesse mês de junho, é a Eurocopa, mas que na Globo terá apenas uma partida na fase de grupos a ser exibida, que é o duelo entre Inglaterra e Croácia no domingo, dia 13, com transmissão da Globo e do Globoplay, narração do Galvão Bueno. A lista completa de jogos que estarão de graça no Globoplay na fase de grupos foi trazida essa semana pelo Gabriel Wacker no seu novo canal no YouTube. Então eu vou deixar o link para esse canal, o link para esse vídeo aqui no comentário fixado e você pode conhecer o canal, ver as informações, ver qual é a lista completa e também se inscrever lá, hein? Dá uma passada lá e já se inscreve porque tem muito conteúdo de mídia esportiva também. Se na Globo vai ser apenas um jogo e no Globoplay a gente vai ter outras partidas de graça, quem vai virar mesmo a casa da Eurocopa agora no mês de junho e também em julho é o Sport TV, o canal que perdeu recentemente competições como a Libertadores da América, tem feito muita falta, né? Ficou com Série A2 disputando contra a Libertadores agora em maio, Série A2 do Campeonato Paulista. Vai ter agora uma competição premium, uma competição muito importante, embora também em relação ao passado tenha perdido a Copa América. Esse é um outro ponto de discussão que a gente vai ter no mês de junho na TV paga, porque até agora não há confirmação alguma sobre o pay-per-view, pelo menos até o momento que eu gravo e edito esse vídeo. Quem tem os direitos completos da competição em parceria com a Dentsu, que é a agência que vendia, é o SBT. Caberia a ele, a informação que a gente tem aí desde que o Rodrigo Matos publicou no All Sport, era de que o SBT faria um pay-per-view em parceria com a Conmebol, mais ou menos nos mesmos moldes daquele que é a Conmebol TV com Libertadores e Sul-Americana, uma parceria da Conmebol com a Band, Sky e Claro. E como os últimos serão os primeiros, o último tópico do nosso vídeo é o primeiro que vai apresentar resultados, porque eu estou falando do sorteio da Libertadores da América que vai acontecer já no dia 1º de junho, a próxima terça-feira. No que eu estou interessado, além de saber o possível caminho dos nossos times rumo à final da Libertadores da América? Eu estou interessado nas escolhas da televisão. Lembrando, nós temos 6 equipes do Brasil classificadas para as oitavas de final da Libertadores, sendo que o São Paulo é a única que está no pote dos segundos colocados. Nós temos no outro pote o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, melhor campanha, o Fluminense e o Internacional. Então o São Paulo tem 5 chances em 8 de enfrentar uma dessas equipes. Normalmente o SBT teria que escolher o time que dá mais audiência nacional, e isso, é claro, é o Flamengo, que tem a torcida mais nacionalizada, vai dar mais pontos no painel nacional de televisão. Se o Flamengo pegar o São Paulo, a gente vai ter o cenário dos sonhos para o SBT, porque seria uma partida única para todo o Brasil, que daria uma baita audiência no Rio de Janeiro, melhoraria muitos índices em São Paulo, e isso, é claro, afetaria o painel nacional de televisão. Agora, para o caso de ser um outro time brasileiro contra o São Paulo, um Fluminense, por exemplo, que também é um jogo entre Rio e São Paulo, duas praças muito importantes para o mercado publicitário, mas rolar um Flamengo e River Plate ou um Flamengo e Boca Juniors, qual será a escolha? O SBT só pode escolher um. E outra coisa que a gente vai ter que olhar também é quais serão as escolhas do Fox Sports, do Facebook, que agora compartilham jogos, se esse compartilhamento vai continuar no mata-mata e, é claro, quem vai sobrar para pagar o pay-per-view, né? A Conmebol TV, que custa R$40 por mês, qual vai ser o time brasileiro que vai acabar exclusivo desse canal. Tudo isso deve ser decidido já na primeira semana do mês, por isso fica o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações no sininho, porque quando tiver essa definição, a gente traz aqui um vídeo ou pelo menos um post na aba comunidade do nosso canal. E o bônus que eu falei no começo do vídeo, na verdade é um tópico que a gente perdeu em relação ao calendário que começou 2021. Porque a gente teria agora em junho, mais precisamente no dia 13, o GP do Canadá de Fórmula 1. Essa etapa do Campeonato Mundial acabou cancelada, o Canadá não vai mais receber,
E seria muito legal pra gente que acompanha a mídia esportiva, porque era pra ser a primeira corrida da Band no período da tarde. Imagine a audiência que uma emissora como a Band, para os padrões dela, já tem conseguido muita de manhã, poderia arrebatar aí com uma corrida no período da tarde. Agora eu quero comentários e palpites de vocês. Como vai ser a audiência da seleção brasileira nas eliminatórias na Globo e na Copa América no SBT? Pode falar em qualquer horário, pode ser com a tabela atual ou com a tabela modificada para jogos mais cedo. E ainda, qual time será escolhido pelo SBT para transmissão em rede nacional nas oitavas de final da Libertadores da América? Deixa seu comentário e mais uma vez renovo o convite para você se inscrever no canal, conhecer o nosso conteúdo, porque a gente faz uma cobertura completa aqui da mídia esportiva. Chegamos recentemente à marca de 30 mil inscritos e muitas novidades ainda virão por aí. Para você um grande abraço, eu vou te esperar aqui no próximo vídeo, hein? Tem outros vídeos aparecendo aqui nos cards para você conhecer melhor o nosso trabalho e ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores da televisão e da mídia esportiva. Valeu!